Qual é a relação do Criador com o sofrimento da criatura, especialmente o sofrimento humano? João, capítulo 9, nos versos de 1 a 3, lança luz sobre esse tema. Não conheço problema intelectual mais sério para aquele que crê do que esse. Diz assim o verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Está o Senhor Jesus andando pelas ruas de Jerusalém e se depara com um homem que havia nascido cego. E os discípulos, portanto, viram o Senhor Jesus olhar para o cego. Isso se constitui num problema filosófico, num problema teológico para a vida daquele que crê. Veja só, para o que não crê, nós não temos nenhum problema intelectual num fato como esse. Porque o que não crê não tem que esperar viver num mundo de justiça, porque este parte da pressuposição que a sua vida, a minha vida, são resultado do acaso, que somos dirigidos pelas forças cegas e, portanto, energia e massa não tem lágrima a derramar quando, por exemplo, vem um pai enterrando um filho. Mas para aquele que crê, que parte da pressuposição de que há um Deus infinito, pessoal, todo-poderoso e bom, há a preocupação de encaixar os fatos da vida à teologia. Em especial um fato como esse. Um ser humano que nasceu cego. Como relacionar uma espécie de sofrimento como esse à crença num ser todo-poderoso e que ama a espécie humana? Os discípulos, portanto, levantaram a seguinte questão: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja só, é uma pergunta eivada da teologia do Antigo Testamento. Ela pressupõe a existência de Deus, como também o governo moral do Criador, absoluta impossibilidade da dor humana não ter uma causa e do universo, portanto, escapar ao controle do Criador soberano. Todas essas doutrinas estão presentes na pergunta dos discípulos. Contudo, uma pergunta que revela uma miopia espiritual. Porque eles apresentam, vamos dizer, o pacote fechado para Cristo, dizendo o seguinte: olha, só existem duas respostas para um problema como esse. Aqui está um rapaz que nasceu cego. Das duas, uma. Ou Deus está castigando os pecados dos seus pais na vida dele, ou ele de alguma forma pecou quando estava no ventre da sua mãe. Existe uma terceira possibilidade, que não se encaixa na teologia do Antigo e do Novo Testamento, que é a doutrina da transmigração da alma, que ele estaria pagando pelos pecados que havia cometido numa vida da qual não se lembrava. O Senhor Jesus, portanto, oferece a seguinte resposta para os seus discípulos, porque a nós nos cabe apresentar perguntas honestas a Deus, na firme certeza de que Deus tem interesse em lançar luz sobre as nossas trevas e nos apresentar motivos para a fé, para a esperança, para o amor. Um Deus, portanto, que não nos decepcione, um Deus, portanto, que nos encante. Um Deus que, ainda que nos faça ter que conviver com o mistério da vida, nos oferece a certeza que, em meio àquilo que nós não podemos compreender, há um Deus que cuida de nossas vidas e que opera hoje de uma tal maneira, no tempo e no espaço, que nós não podemos compreender, mas que um dia será objeto do nosso louvor, das nossas ações de graças. A resposta do Senhor Jesus é extraordinária. Nem ele pecou, nem seus pais. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que nós não podemos correlacionar em todos os casos sofrimento humano a pecado específico, que nem toda dor é fruto de castigo e que em nem todo sofrimento há uma maldição.
nem ele pecou, nem seus pais. Não há, portanto, punição nesse sofrimento, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Portanto, há um plano a se cumprir na vida desse rapaz. Aquilo que causou sofrimento, perplexidade, angústia, dúvida, haverá de se transformar em objeto de louvor. Deus vai usar este sofrimento para manifestar a sua glória, para revelar os seus atributos e fazer com que a família desse rapaz, e ele próprio acima de tudo, conheçam o amor de Deus revelado no seu cuidado providencial pela vida daqueles que sofrem. Eu gostaria, no programa de hoje, de chamar a sua atenção para este fato. Há graça no seu sofrimento. Não pense que você foi abandonado, não pense que Deus é um sádico que tem prazer em vê-lo sofrer, ou que tudo que não deu certo na sua vida é resultado de uma maldição, de um complô do universo contra a sua felicidade. Ou então que você esteja aqui sempre sofrendo em razão de equívocos praticados na sua vida. O que essa passagem está dizendo é que há graça no sofrimento. Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Há amor nessa história. E um dia, esses pais e esse rapaz compreenderão que sempre, apesar de toda dor, foram objeto do amor do Todo-Poderoso.